Graça e paz, igreja. Aleluia. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Sugestiva. Nós estamos numa campanha onde nós ouvimos uma palavra domingo que nós devemos jejuar de nós mesmos. Se vocês quiserem continuar, por favor, fiquem à vontade. E agora esse louvor está dizendo que nós consagramos tudo que nós temos ao Senhor Deus. Esse tem sido o desejo do seu coração, verdadeiramente? Você tem consagrado todo o seu ser ao Senhor? Aleluia. Mas o meu amigo presbítero Ademir me convidou para estar ministrando a palavra nesse dia. Meu coração exultou. Falei para ele, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele falou, varão, mas não sai do tema. Falei, amém, Deus abençoe. Nós estamos numa campanha, 21 dias, tem sido uma bênção. Irmãos, está sendo fácil para jejuar, hein? Jesus amado. É evento, não é? É cheiro de picanha que aparece, a gente oferecendo comida, convidando para almoçar em casa. Jesus, é só o sangue do Cordeiro. Não é fácil. Mas o Senhor está dando graça. Até aqui. Amém? Quero ver você fininho no final dessa campanha. Quem sabe eu perco uns 10 quilinhos aí. Então nós vamos ler o texto do livro de Daniel. Fica até difícil depois de uma mensagem como a que o nosso irmão presbítero trouxe no domingo, mencionar alguma coisa, porque Deus bradou na terra. Mas vamos ver o que Deus tem para nós aqui nessa noite. O tempo todo. Aleluia. Daniel capítulo 10. Vai por aqui, não? Vai? Então, vamos ler nessa tradução, hein? Glória a Deus. Daniel capítulo 10. Aleluia. Amém. Vamos ler alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável eu não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprissem as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos como ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não o viram, contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar essa grande visão e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender
e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Vamos até aqui. O resto a gente menciona se precisar. Amém? Curve aí a sua cabeça, eu quero fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te glorificar por esse dia que o Senhor fez. Porque estamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, num período de oração, Senhor, buscando a tua face. E o Senhor tem nos dado graça, Senhor. Eu te glorifico pela palavra a qual o Senhor tem dado ao teu servo, Senhor, meu Deus e meu Pai, e pelo mover espiritual que tem acontecido na tua casa, Senhor. Porém, hoje eu te peço, Senhor, revela, Senhor, o profundo, o oculto, o escondido, aquilo, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor quer falar com a sua igreja. Dá-nos graça, Senhor, meu Deus e meu Pai, e entendimento para que possamos compreender as verdades inseridas, Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua palavra. E que possamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, alçar a nossa voz por entendimento, Senhor, e andar na tua presença em inteireza de coração. Deus, em nome de Jesus, Senhor, abre as janelas dos céus e derrama a revelação agora, Senhor, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, fica à vontade. Glória a Deus. É uma palavra que tem nos motivado. Tem sido uma grande bênção. Há muito tempo, há poucos dias eu preguei sobre isso, né, que a gente antigamente fazia campanhas. E é tão bom quando tem esse tipo de propósito, porque a gente acaba tendo no nosso coração de fazer todos os dias, de não quebrar a campanha. Então, vai passando os dias e a gente vai se alegrando, se enchendo, e o Espírito de Deus vai se movendo em nós, né, e vai mudando todos os seus desejos, te limpando e trazendo revelações do alto, sonhos de revelação, a voz do Senhor no seu ouvido. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas nesses 21 dias você vai ter. Amém? Deus vai falar com você. Não sei se vai falar no teu coração, se vai falar no teu ouvido, se vai te dar um sonho, mas Deus vai... Porque quando o homem se dispõe a buscar o Senhor, né, Fábio? Aí o negócio fica estreito. Jesus põe ele na forma, irmãos. Amém? No prumo, como dizem aí. Enche do Espírito Santo, dá um banho de misericórdia e depois vai usar para a glória dele mesmo. Então se prepara, que o que Deus tem preparado é coisa grande para essa igreja. Mas o texto fala sobre Daniel. Esse texto está falando sobre o profeta Daniel e sobre um propósito que Deus colocou no coração dele. Para você entender por que esse homem resolveu buscar entendimento, é necessário que nós conheçamos um pouco da história de Daniel. Daniel, no capítulo 1, vai dizer que no 3º ano do rei Joaquim, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, sitiou e levou cativo o povo para a Babilônia. Daniel foi no meio dessa leva. Chegou lá com seus amigos, Ananias, Misael, Azarias e Misael. E eles estavam na Babilônia. E o rei Nabucodonosor teve no seu coração aí separar alguns mancebos ali, alguns jovens, para servirem no templo. E ele disse ao chefe dos eunucos, separa aí uns homens de linhagem nobre aí do povo de Israel, separa eles para o serviço no templo, não pode ter defeito, tem que ser perfeito, tem que ser de boa aparência. Então, aqueles 4 jovens eram bonitões, né? E aí separou aquele povo e disse, dado, manjado o rei, tudo que eu comer vocês dão para ele. E aí depois de 3 anos, eles estando preparadão, bem bonitão, vocês colocam na minha presença para servir no templo. E o texto no versículo 8 vai dizer que Daniel resolveu não se contaminar com o manjar do rei. Luiz Fabiano falou isso no domingo aqui, foi algo que ficou latente no meu coração. E ele empreendeu, ele teve um propósito de não se contaminar. Amém, irmãos? Falou, o chefe dos eunucos ficou apavorado, falou, puxa vida, você vai colocar minha vida em risco. Porque quando o rei vê que vocês estão mais mirradinhos que os outros, ele vai querer me matar. E Daniel, com ousadia do Espírito, falou, não, então vamos fazer um teste de 10 dias. 10 dias você vai dar só legumes para nós, depois você vai observar a nossa aparência,
e a deles. E com efeito, Deus honrou o voto que ele fez, o propósito que ele fez. E depois dos 10 dias, ele percebeu que eles estavam mais formosos, mais robustos do que os outros. Deus honrou a palavra de Daniel. Então, esse é o jovem Daniel que serve ao Senhor e tem no seu coração abrir mão de tudo aquilo que é seu, propriamente seu, das suas vontades, dos seus desejos, da sua juventude. Resolveu servir ao Senhor, obedecendo, buscando santidade, sendo fiel e querendo entendimento da parte do Senhor. Então, um jovem que se dedicou à causa do Senhor Deus. E Deus, com efeito, o honrou, porque Deus conhecia o coração dele. Era tão íntegro. No capítulo 6, versículo 10, o texto diz que o rei separou alguns sátrapas e alguns governadores para governar toda a Babilônia. E separou 3 governadores, Daniel era um deles. E aí o que acontece? Eles ficaram enciumados, porque ele começou a se destacar e o rei colocou no seu coração, tinha o seu propósito de colocar ele sobre todos os outros. E eles ficaram enciumados e tentaram matar Daniel, mas o texto vai dizer nesse versículo, capítulo 6, versículo 10, se eu não estiver enganado, que não se achou nele erro. Olha que coisa tremenda. Os homens vasculharam a vida dele, mas não encontraram uma ocasião para acusá-lo, porque não havia eu na vida dele. E aí traçaram um plano, no orgulho do rei, chegou para ele, rei, faz um edito aí, que por 30 dias ninguém vai adorar outro Deus, senão o Senhor. Eles sabiam que Daniel buscava a Deus todo dia, 3 vezes ao dia. E aí o rei, cheio daquela soberba, ele achou boa aquela ideia e fez o edito do medo dos persas, que não podia ser revogado. Chancelou com seu anel. E aí eles mesmos foram fazer a fofoca, porque Daniel, quando ficou sabendo do edito do rei, foi buscar o Senhor e eles disseram para o rei, rei, tem um camarada aí da nação de Israel que não está fazendo conta do Senhor, não. Está fazendo pouco caso do seu edito aí. Ele continua orando ao Deus dele. E falou que era Daniel. O rei se perturbou. O texto da palavra de Deus diz que ele trabalhou o dia inteiro, até a tarde, de manhã à tarde, tentando livrar Daniel, mas não havia jeito, porque aquele decreto não podia ser revogado. E aí Daniel vai parar na cova dos leões. Daniel na cova dos leões, o rei diz, a palavra do Senhor diz que o rei não comeu a noite, jejuou, buscando ao Senhor, não vendo a hora de amanhecer. Quando amanhece, vai lá e grita na porta da cova, Daniel, dar-se-ia o caso de que o Senhor Deus, teu Deus, pudesse ter te livrado da boca dos leões? E a resposta vem de lá de dentro, irmãos. Aleluias. Ó, rei vive para sempre. Deus, o meu Deus, viu sinceridade em mim e fechou a boca dos leões. Aleluia. Como o Luiz falou aqui domingo, o leão teve que jejuar. Porque o homem estava na brecha, irmãos, cheio da unção de Deus. Não cheirava carne. O leão não ia comer o quê, irmãos? O homem cheirava óleo, cheio do Espírito Santo. Homem que se interessava em buscar o Senhor. Homem que está interessado nas coisas de Deus. Tem alguém aqui assim? Buscar ao Senhor. Desejo para o Senhor. A minha vida para o Senhor. Tudo que eu faço, eu penso. Já viu isso aí? O primeiro amor é tremendo, irmãos. Quando você está no primeiro amor, tudo que você pensa é Deus. Passarinho canta lá na roupa, Deus está falando comigo. Deus está usando passarinho. Não é assim, irmão? Quando a gente está no primeiro amor, a gente vê Deus em tudo. Todos os seus projetos passam pelo Senhor. Nada que você faz sem passar pela cruz. Depois de um tempo, com a experiência não é coisa muito boa, não. Com o tempo que você está na igreja, às vezes, começa a achar que essas coisas são comuns, né? Mas fato é que Deus era na vida desse homem. Eu sei que você entendeu que é esse homem cheio de Deus, homem que se esvaziou. A palavra do Senhor diz, a teologia diz que ele é colocado nos anais da história como um dos homens mais íntegros da história bíblica. Vocês sabiam disso, não? Ao lado de Jó, Esdras, José, Moisés.
ele é um dos homens mais íntegros da palavra de Deus. E tem mais coisa que Deus depois acabou honrando a vida dele. Então, no versículo 1, ele resolveu não se contaminar. 2,17, ele pede para os seus amigos para orarem com ele. O rei havia tido um sonho. E agora o rei está perturbado. Mandou chamar os sábios lá da Babilônia, seus profetas, seus entendidos, os seus astrólogos. E eles não conseguiram interpretar, porque o rei queria que eles revelassem o sonho. Olha, vocês têm que me dizer o que eu sonhei e a sua interpretação. E eles falaram, mas como? Não há quem faça isso. O senhor nos conta o sonho que a gente dá a interpretação. E ele, não, eu não me lembro o sonho. Eu quero que você diga o sonho e a interpretação. E falou, vou matar todos vocês. E colocou no seu coração de matar todos os entendidos. Daniel ficou sabendo disso. E foi buscar o Senhor, chamou seus amigos, agora chamado Sadraque, Mesaque e Abednego, chamou eles. Olha, vamos orar. Porque Deus é Deus que pode revelar. E Deus revelou. Ele entrou na presença do rei, pediu para entrar na presença do rei. Rei, e pediu, olha, não mata os profetas, deixa comigo. Me coloca na presença do rei. E colocaram ele na presença do rei, ele falou, rei, o Senhor Deus, em cuja presença eu estou, que revela os seus mistérios e revela tudo. Ele revelou o seu sonho, aquilo que você sonhou na sua câmara, na sua câmara de dormir. E está aqui a interpretação que o senhor viu foi uma estátua. E aí eu penso comigo que o rei deve ter se espantado, né? O senhor viu uma estátua, cabeça de ouro, peito de bronze, peito de prata, braços de bronze, e tórax de bronze, seus pés de ferro, suas pernas de ferro e os pés misturados ferro e barro. E aí e agora a interpretação? A interpretação é que a cabeça é você mesmo, rei, com todo o seu poder, sua sabedoria. Mas depois do seu reino vai vir um outro reino, um pouco mais fraco, e um terceiro reino, que é o de bronze. E aí ele foi falando assim, e o outro reino de ferro, um pouco abaixo, que destrói tudo, mas os pés misturado com barro quer dizer que ele vai ter alguma coisa de firmeza, mas também vai ter um pouco de fraqueza. E o senhor viu uma pedra que se soltou da montanha, essa pedra caiu sobre a estátua, esmiuçou ela, acabou com ouro, com ferro, com bronze, com prata, com tudo. E essa pedra depois se fez uma grande montanha, um reino que subsistiria para sempre. E essa pedra é a pedra principal da esquina, Jesus Cristo, a pedra angular. Daniel já estava profetizando lá que haveria de vir o Messias, né? E Jesus Cristo esmiuçaria todos os reinos da terra, e o seu reino seria estabelecido, um reino perpétuo que não poderia ser destruído. Então, observa o entendimento. O rei engrandeceu Daniel, que ele falou, puxa vida, se ajoelhou, adorou o Senhor, falou, e verdadeiramente esse Deus é o Deus que revela mistérios, é o Deus de toda a terra. Esse é Daniel. E agora no capítulo 10, ele está perturbado, porque ele está preocupado com a iminência de destruição, as profecias do seu povo. E agora ele passa a buscar o Senhor, e a palavra de Deus diz que ele começa a jejuar. E no 21º dia, se põe diante dele um varão. Quem era esse varão? Você consegue enxergar Jesus na história, não? Aleluias. Ele se apresenta diante de Daniel, e a palavra de Deus diz que, Daniel descrevendo, eu caí com o meu rosto em terra profundamente adormecido. E ele me tocou, me coloquei de pé, e ele falou comigo. Ele disse, Daniel, homem muito amado. Quando eu li isso, eu fiquei maravilhado, viu, Ademir? Que ele falou, homem muito amado. Homem muito amado. Amado por quem? Fiquei pensando, de quem que ele está falando? Desde o primeiro dia que você passou a buscar ao Senhor, buscando entendimento, eu te fui enviado. Ou seja, quando você começa a orar, a resposta vem imediatamente. Aí você reclama que a sua bênção está demorando. Não, mas a resposta de Deus já veio de lá no primeiro dia. Amém? Mas ele explica por que demorou 21 dias.
mas o príncipe do reino da Pérsia se levantou contra mim. E eu fiquei ali com eles. E não houve quem se esforçasse comigo, a não ser Miguel, um dos primeiros príncipes. E ele veio, e eu pude vir e trazer essas novas. E quando eu voltar, vai ter batalha de novo. Eu aprendi que nessa campanha, quando você passa a buscar o Senhor, a resposta de Deus sai imediatamente. Nós estamos orando e Deus já mandou a resposta. Mas está acontecendo uma batalha no céu, meu irmão. E se você não insistir os 21 dias, o que vai acontecer? Porque ele permaneceu firme. No 21º dia, veio a resposta. Já tinha vindo no primeiro dia, mas por causa da batalha, demorou essa batalha 21 dias, até que a resposta chegasse até Daniel. Então saiba que Deus está pelejando por você. A resposta vai chegar sim. A vitória já foi enviada. É necessário que nós insistamos, irmãos. Que nós estejamos de joelho esses dias todos. Que nós busquemos o Senhor com esperança no nosso coração. Que Deus verdadeiramente vai responder e vai cumprir com o propósito que Deus colocou no coração do nosso pastor. Eu tenho certeza, porque não foi à toa que Deus pôs. Há um mistério de Deus a ser revelado a essa igreja. E vai ser nesses 21 dias. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque se a resposta vai vir. Porque fiel é aquele que promete. Aleluia. E Deus tem usado a história de Daniel como um padrão comportamental para nós, os crentes. Deus espera justamente isso de cada um de nós. Porque existem 3 características básicas que se destacam na vida de Daniel. Santidade, amém, irmãos? No versículo 1:8, ele propôs no seu coração não se contaminar com os manjares da Babilônia. Se ele propôs de não se contaminar, é porque ele via que ali havia contaminação. Aquilo ia ser prejudicial para ele. Amém? E quando ele dispôs isso e determinou no seu coração, seus companheiros seguiram com ele, no mesmo propósito. Amém? Assim como Deus colocou no coração do pastor, e nós, os companheiros, estamos seguindo no mesmo propósito, buscando ao Senhor. E eles estiveram ali, nesse propósito, os 21 dias. Então, fidelidade. Permaneceu firme na oração, mesmo correndo risco de morte. O edito do rei havia saído. Ele não fez conta disso, não. Ele foi orar. Porque eu sei, né? Eu vejo, ele não conhecia esse texto, mas nós conhecemos. Eu sei em quem tenho crido. E sei que ele é fiel para guardar o meu depósito até o dia final. É necessário que você que anda na presença do Senhor saiba quem ele é. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o poder do meu Deus. Eu conheço o que ele pode fazer. E eu sei que ele pode fazer infinitamente mais do que eu posso pedir, imaginar ou alçar pelo meu coração, porque Deus tem o melhor para nós. Aquilo que não desceu ao coração do homem, diz a palavra do Senhor, aquilo que não veio na sua mente, nem olho viu, nem ouvido ouviu, não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, é coisa grande. Então, ele permaneceu firme. E entendimento, que é o que ele buscou no capítulo 10. Então, santidade, fidelidade e entendimento. Princípios básicos, é isso? Sede santos, porque eu sou santo. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Se eu errar, é 14 e 12. Não, é 12 e 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluias. Ninguém verá o Senhor sem santificação. Você consegue ver na história de Daniel e durante toda a história bíblica, você consegue enxergar a graça de Deus ali inserida? Por meio da fidelidade do Senhor nos livramentos e na santidade? Aleluias. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluias. Então, há uma recompensa para aqueles que permanecem fiéis. Há um direcionamento de Deus na vida daquele que é fiel. Há um movimento de Deus na sua direção quando você permanece na fidelidade ao Senhor. Então, resultado disso tudo, Daniel se torna um modelo de integridade
ao lado de todos esses homens que eu falei, Enoque, José, e todos esses, Esdras, Samuel, Jó. Então, se você que gosta de estudar teologia, você vai perceber que ele é colocado nessa galeria de homens íntegros. Então, suas profecias, o que é mais interessante, irmãos, que Deus, ele traçou um plano. Deus tem um plano para a humanidade, não tem? Qual que é o plano de Deus, o plano da salvação? Salvar um povo, separar um povo, salvar esse povo e habitar no meio desse povo, não é isso? Lá no Gênesis, quando Deus estava amaldiçoando a serpente, ele disse, a mulher disse, você vai ter os seus filhos com dores, vai ter o seu fluxo e aquela coisa toda, e falou, mas de ti nascerá um que esmagará a cabeça de serpente. Então ele já estava anunciando o plano da salvação ali. Então, o que eu aprendo pela palavra de Deus e pela teologia é que Daniel se tornou o padrão de cumprimento escatológico do plano de Deus em toda a história, não só no Antigo Testamento. Talvez ficou um pouco confuso, mas eu vou explicar. Lá em Daniel, o livro de Daniel, vem falando sobre a grande tribulação, vem falando sobre a doutrina das últimas coisas, a escatologia. Então, o padrão de cumprimento do plano de Deus, né, da escatologia do plano de Deus, das últimas coisas do plano de Deus, está inserido ali no livro de Daniel. E Jesus Cristo faz menção desse padrão escatológico. Não sei se vocês perceberam, capítulo 24 de Mateus, versículo 15, ele vai dizer, olha, quando vocês virem o abominável da desolação, o qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Observa que Jesus Cristo está mencionando o profeta Daniel, usando como padrão de cumprimento para as últimas coisas, a profecia do profeta Daniel, que vai falar de tribulação. Quem estuda a escatologia sabe que são 3 eventos que vão caracterizar essas últimas coisas. Primeiro, a tribulação, a segunda vinda de Cristo e o reino milenial do Senhor. Daniel está falando sobre essas coisas, irmãos. A abominação da dissolação, o abominável da dissolação, ele está falando sobre o anticristo, sobre o reino do Messias. Ele está falando sobre a salvação de um povo, né, inserido na palavra do Senhor, que Jesus vem falar lá na frente, o apóstolo Paulo, sobre o arrebatamento da igreja, em Tessalonicenses 4, ele vai falando sobre o arrebatamento da igreja. Então observa que Daniel, o livro de Daniel está para o Antigo Testamento o que nós temos Mateus 24 para o Novo Testamento, Jesus Cristo falando sobre as últimas coisas e utilizando num todo como padrão de cumprimento do plano de Deus o livro de Daniel, a profecia de Daniel. Então observe que Daniel, por causa da fidelidade ao Senhor, se tornou uma referência nos anais da história bíblica, no cumprimento do plano da salvação. Você sabe o que é isso? Um homem que resolveu buscar ao Senhor, que resolveu se dedicar ao Senhor com interesse de coração. Jesus, o Salvador, que ele aguardava, mencionou o nome dele lá na frente. Aleluia. Jesus vai mencionar teu nome, sabia disso? Aquele que me confessar diante dos anjos do meu Pai, ou diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Jesus vai te exaltar, vai confessar o seu nome. Então, observa que Deus agora está usando ele na conclusão do plano que ele estabeleceu à humanidade. A profecia que ele deu a Daniel, naquele dia, ficou para toda a história da igreja. Aleluias. É coisa grande que Deus fez na vida daquele moço. Será que ele sonhou com isso naquela época? O Salvador, o Cristo que eles aguardavam, vai mencionar o meu nome. Vai falar de mim. Aleluias. Aleluias. Então, Jesus mencionou o nome dele. Então, nós devemos seguir exatamente isso, irmãos. Esse é o padrão que Deus espera para nós. Nós temos que ter no nosso coração, nos esvaziarmos de nós mesmos, sermos santos. Nós enxergamos aqui a graça do Senhor na santidade. Jesus nos santificou, mas nós devemos nos esforçar para nos desvencilhar de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Fidelidade. A palavra do Senhor diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Mateus 24, versículo 13, talvez. Versículo 13. Aquele que permanecer até o fim será salvo.
Ei, sabe por que ele falou isso? Porque tem que ter fidelidade, tem que permanecer, tem que buscar, tem que insistir, tem que andar na presença do Senhor em tempo, fora de tempo, pregar a palavra, tem que estar disposto, dispõe-te, põe de pé. A palavra do Senhor diz que cada vez que Deus ia falar com um profeta, ele dizia, dispõe-te, põe de pé e eu falarei contigo. Tem que estar na disposição do Senhor, tem que estar na brecha, buscando ao Senhor, cheio de Deus, para que Deus possa falar com você. Isso não é prerrogativa dos profetas do Antigo Testamento, não é só para eles, é para nós também. Deus quer se comunicar com o povo que Ele está separando para habitar no meio dele. E esse povo está aqui nessa noite. Tem buscado ao Senhor, tem falado dele, tem falado com Ele. E vai obter respostas dele, porque Deus é fiel. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Eu creio nisso. Eu creio nesse negócio. Eu creio que Deus se comunica com a gente. Eu tenho ouvido a voz do Senhor. E eu sei que Deus não fala só comigo, que eu não sou melhor que ninguém. Quantas vezes, irmãos, Deus nos orienta, nos dá direcionamentos, e a gente, por estar envolvido com uma série de coisas, acaba não ouvindo a voz do Senhor. Eu me lembro da história de Marta e Maria. Jesus fala para Marta, mas a Maria, né, Marta, a senhora não vai se incomodar, Senhor, só eu estou servindo aqui, ela fica aí. Marta, Marta. Jesus falou, para com isso. Oh, ela escolheu a melhor parte, você está preocupada com uma série de coisas, e uma só é a mais importante, e ela entendeu esse negócio. Então é necessário que nós entendamos qual é o negócio que Deus tem com a gente, irmãos. E é coisa simples. Buscar o Senhor, buscar entendimento, ser fiel a Ele, buscar a santidade. O restante, Ele faz. A palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto Ele fará. Desculpe eu parafrasear assim de resto, mas é isso que Ele quis dizer. E as demais coisas eu faço, não se preocupa, o resto eu faço. Busca o reino de Deus primeiro, a sua justiça, e o resto pode deixar que Deus vai fazer. Ah, mas eu preciso trabalhar. Não se incomoda com isso, não. Vai trabalhar. Deus vai te honrar, vai te dar força, energia, vai aumentar seu salário, vai tocar no patrão, vai te promover. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas que Ele vai te honrar, vai. Você está buscando ao Senhor? Não tem como buscar ao Senhor e não receber as bênçãos advindas da fidelidade ao Senhor. Nós estamos aprendendo aqui no padrão traçado pela palavra de Deus a respeito da vida de Daniel. Amém, irmãos? É só para Daniel? Não. Eu também quero a minha parte. E Deus vai fazer. Aleluia. Deus quer nos ensinar alguma coisa pela vida de Daniel, irmãos. Então, santidade. Não nos contaminamos. Sabe o que diz o apóstolo João? 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que texto forte, irmãos. Tem gente que ama o mundo, amém, irmãos? Um pé na igreja, um pé no mundo. Tem gente que está dentro da igreja, mas ainda tem coisa lá que ele gosta. Então, não ameis o mundo, nem o que tem lá no mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra do Senhor vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então, os modus operandi do mundo não servem para nós. Amém? Nós temos uma maneira diferente de nos comportarmos. É diferente do mundo. Tem nada a ver com esse mundo. Amém? O nosso propósito com o mundo é influenciá-lo, é resgatá-lo, é falar de Jesus, é saquear o inferno. É isso que Jesus quis dizer quando disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É porque nós vamos enfiar o pé na porta e vamos abrir e resgatar as almas que estão indo para lá. É nós que temos que invadir, nós não temos que nos defender do diabo, não, irmãos. Nós temos que atacar, nós temos que ir avante, nós temos que ir lá, pôr o pé na porta e resgatar aqueles que estão rumando nesse trem para o inferno. Porque a autoridade de Deus está sobre a nossa vida. A autoridade de Deus está sobre a mão da igreja. Ei, Ele falou, amém? Eis que eu vos dou o poder. Sobrou poder para quem, irmãos? Jesus agora ressurreto, Ele vai dizer: todo o poder me é dado no céu e da terra. Sobrou para quem?
Para ninguém. Se foi dado todo o poder para ele, não sobrou poder para ninguém. E depois ele fala para a igreja, eu vos dou poder. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo é poderosa, irmãos. Há poder nas nossas mãos. É o poder de Deus disponível na mão da igreja. O dia que você entender isso, não há quem te pare, irmãos. Aleluia. O dia que você entender que Deus te investiu de poder, não vai haver quem te pare. Quando você abrir a boca e entender que quando você profetizar, Deus vai te honrar, aí você vai ver a maravilha de Deus acontecer. Eu saí de casa agora, a geladeira parou. Aquela abençoada para direto. É 300, 400 reais cada vez que ela para. Aí eu saí de casa, falei para ninguém, olhei para ela e falei, em nome de Jesus, quando eu voltar, você vai estar funcionando. Profetizei, amém, irmãos? Jesus mandou profetizar. Se ela não funcionar, amém. Mas eu creio no poder de Deus. Deus já consertou meu carro. Parei na estrada uma vez, eu orei, pus o joelho no chão, no meio da estrada. Orei, fiquei ali uns 10 minutos. Pô, já que eu orei, onde está a minha fé? Vou lá ligar o carro. Liguei, o carro funcionou. Então eu creio que Deus é poderoso. Deus é mecânico, Deus conserta a geladeira. O poder está na mão dele, ele pode fazer muito mais do que nós pensamos ou almejamos. Então, a santidade referida, já que nós estamos falando que Daniel é o padrão, essa santidade é referida para as nossas vidas, não nos contaminarmos assim como ele não se contaminou. Não nos contaminarmos com nada do mundo. Sermos fiéis, aquele que permanecer até o fim será salvo. E termos entendimento. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então você tem que buscar entendimento. É conselho do Senhor. Busque a sabedoria. Hebreus vai falar sobre isso. Amém, irmãos? O apóstolo Tiago também. Busque a sabedoria. Amém? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance rosto. Peça, porém, sem duvidar. Porque o que duvida é como a folha seca. Amém? Busque sabedoria e Deus vai te dar. Então, o cristão, para a gente concluir aqui, verdadeiramente enganjado nos negócios do Senhor, se esforça para manter o padrão que foi estabelecido pelo Senhor. Amém? E o padrão de Deus, ele não é pesado, ele diz que não é pesado. Amém? Se sujeitar à vontade do Senhor, se sujeitar à palavra de Deus e seguir em frente crendo que Jesus Cristo tem caminhado ao seu lado, o Espírito Santo habita em você e Deus está te honrando em tudo que fizerem as suas mãos. Para isso, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz, portanto, meus irmãos, sejam firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Firmes e constantes na obra. Que Jesus quer firmeza. Que Jesus quer que nós sejamos constantes. Esse negócio de variação não é legal. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou choramingando, estou fraco. Estou pedindo para orar porque eu não estou conseguindo nem ficar de pé espiritualmente. Outro dia eu estou cheio, parece sorrindo, cheio do Espírito Santo. Está alegre. Ô, irmão, recebi a bênção, estou feliz. Mas quando não recebe a bênção atrasa um pouquinho e fica fraco. Deus não quer essa variação. Em Deus não há sombra de variação, diz a palavra do Senhor. Não pode negar-se a si mesmo. Deus não varia, Ele é constante. Ele é o mesmo sempre. Então Deus espera de nós que nós sejamos imitadores dEle, imitadores de Cristo, imitadores do Senhor, que possamos ser firmes e constantes e sempre abundantes na obra, sabendo que foi Ele quem nos chamou. Então aquele que milita na milícia do Senhor não se embaraça com o negócio dessa vida. Amém, irmãos? Nós não nos embaraçamos com nada desse mundo. A nossa visão está no alvo, que é a Jerusalém celestial. Eu vou cantar lá. Eu vou cantar naquele coral. Amém? Aqui eu sou meio desafinado, mas lá eu estou, afinadão. Eu vou participar daquele coral lá. Eu vou entrar pelas portas.
E se você, lá eu não sou gordinho assim não, vou dar um pinote. Se você quiser abraçar Jesus antes de mim, vai ter que correr bastante, porque eu vou correr. Eu vou dar um beijo nele. Amém? Se você acredita no sono, glória a Deus. Eu sei que o apóstolo Paulo falou que uma vez ausente no corpo, presente no corpo, ausente de Cristo. Isso quer dizer que o dia que eu estiver ausente no corpo, eu estou presente em Cristo imediatamente. Então eu vou abraçar o meu Senhor e vou dizer, Senhor, valeu a pena. Amém, irmãos? Portanto, consolem-se com essas palavras. Fiquem firmes. Busquem ao Senhor. Usem esse padrão de santidade, de fidelidade ao Senhor, de buscar entendimento. E você vai ver a resposta de Deus vir na sua direção, seu coração se alegrar, seu rosto se aformosear com um belo sorriso, e você vai ver que Deus é aquele que prometeu e cumpriu, porque Ele é fiel. E se você crê assim, aplaude o Senhor.